Olá pessoal, meu nome é Érica Mairique Vulu, eu sou professora de língua portuguesa no Mais à Prova e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a semântica das conjunções e preposições, que é um assunto extremamente cobrado no PISME. Se vocês perceberem, se vocês observarem as provas do PISME antigas, todas estão voltadas para a semântica das conjunções e das preposições. Então, o importante aqui não é a classificação, se é uma conjunção coordenativa, se é uma preposição acidental. Aqui o importante, no nosso contexto PISME, é importante que nós compreendamos o sentido dessas conjunções, dessas preposições, dentro do contexto. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, conjunções coordenativas e subordinativas. Temos dois tipos. Não vou entrar aqui no mérito do que é a coordenação, do que é a subordinação. Isso vai ficar para um outro momento. O importante agora é você focar na questão do sentido das conjunções, tá bom? Então, olhem só aqui. Então, eu gostaria que vocês observassem os três exemplos que eu coloquei aqui. Cada um deles tem uma conjunção, no caso aqui uma conjunção coordenativa, e cada uma delas tem um valor semântico diferente, elas têm um sentido diferente porque o contexto em que elas estão é diferente. Então observa, fazia frio e ventava muito naquele fim de tarde. Aqui, o que é relevante não é a classificação do E, conjunção coordenativa, sindética, aditiva. Não é esse o momento. O momento agora é de analisar a parte semântica dela, a parte de sentido. Qual o significado que ela estabelece ali? O que esse E está fazendo entre fazer frio e ventar? Ele está ali para indicar uma adição de duas ações. Então é dessa forma que você deve avaliar, é dessa forma que você deve entender as conjunções e é dessa forma que você deve estudar as conjunções. Ok? Segundo exemplo, sofreram duros castigos, mas não se queixaram. Esse mas está ali para indicar uma oposição, uma diversidade entre sofrer castigos e não se queixar. Então, o mas, que poderia ser trocado por porém, no entanto, entretanto, qualquer outra conjunção coordenativa, está ali com um significado específico, com um objetivo específico. Por isso que você precisa avaliar essas frases desta maneira. Não é para decorar a conjunção, porque a decoreba te prejudica em situações em que o E pode significar outras circunstâncias que não sejam de adição. Porque nem toda conjunção significa tem só um sentido. Há conjunções que têm 2, 3 significados a depender do contexto. Tá bom? Tá legal? Muito bem, terceiro exemplo, chove bastante, por isso a colheita será boa. Então, mais uma vez, a gente tem uma locução ali, por isso, indicativa de uma conclusão, de uma finalização, de uma consequência. É esse sentido que é importante você compreender. E são vários, por isso que, é claro, a gente tem que ler, tem que compreender o que é coordenação, o que é subordinação, compreender que a coordenação tem as conjunções que estabelecem esses significados, que as subordinadas vão estabelecer outros significados. Agora você vai ver mais 3 exemplos das conjunções subordinativas. Também dá para a gente avaliar essas conjunções do ponto de vista semântico, de significado. Então observa bem, como estava chovendo, os convidados permaneceram no local. Então você não vai classificar. Você vai olhar esse como e vai tentar entender de que maneira esse como estabelece a conexão entre estar chovendo e os convidados permanecerem no local. É uma causa e consequência? Então você observa que o como introduz a causa e a oração seguinte é a oração que indica um sentido de consequência, de efeito. Então chove é a causa, permanecer no local é a consequência, tá bom? É esse estudo que tem que ser feito, é o entendimento dessas relações semânticas dentro da frase, ok? Segundo exemplo, o candidato estudou bastante para que obtivesse boas notas. O para que está ali para indicar um objetivo entre estudar bastante e obter boas notas, é uma finalidade.
A Itália continua em quarentena, assim como a Espanha. Ali o assim como está estabelecendo uma relação de comparação entre as orações, né? Entre a Itália e a Espanha. Então, gente, é fundamental que você compreenda que decorar não funciona para a gente compreender o sentido. Porque o sentido vai estar conectado ao contexto. Por exemplo, o como. O como é uma conjunção que pode significar causa, conformidade, comparação. Então não adianta você decorar, você pegar aquela lista enorme que tem nas gramáticas, nos livros didáticos e decorar. Conjunção aditiva, nem, não, só, mas também. Adversativa, mas, porém, entretanto. Não adianta decorar. É importante saber? Claro, é importantíssimo saber. Mas não simplesmente decorar. Você pode guardar aquelas conjunções, mas você tem que saber avaliá-las do ponto de vista semântico. Tá bom? Agora, alguns exemplos de preposições, porque as preposições também estabelecem relações semânticas. Elas não são simplesmente conectores ali entre palavras. Elas têm elas indicam um certo posicionamento, né, do interlocutor, uma certa escolha. Ele fez aquela escolha por algum motivo, porque ele quer estabelecer determinado sentido. Então, observa aqui. O homem viajou de Curitiba para São Paulo. Esse de, neste contexto, está indicando um valor semântico de origem, de onde ele viajou. Ele partiu de algum lugar, é a origem. E foi para onde? É o deslocamento, olha só, houve um deslocamento. E o São Paulo é o destino. E esse destino é marcado pelo para. Certo? A recomendação é permanecer em casa. O em ali tem um valor semântico de lugar. Você percebe o sentido dentro do contexto. Ok? Não é para guardar a significação das preposições, das conjunções de forma separada, estanque. Você tem que colocá-las dentro de um contexto. Até porque muitas conjunções e preposições têm valores diferentes. São iguais, mas têm valores, são grafadas igualmente, mas têm valores diferentes. Sairemos com colegas da faculdade, o valor semântico de companhia. Então, reparem que é importantíssimo compreender a semântica das conjunções e das preposições, porque é assim que o PIS me cobra. É assim que você vai encontrar nas questões, tanto objetivas quanto discursivas. Se você classificar, dependendo da forma como você fizer essa classificação, até rola uma aceitação da banca. Mas o ideal é que você observe se eles pedem, estabeleça a relação semântica da conjunção destacada. Aí você tem que guardar, você tem que usar a relação semântica, a palavra que indica a relação semântica, e não simplesmente classificar. Tá bom? Entendido? Então, não é para decorar conjunções, nem preposições. É para entender como que elas funcionam dentro do contexto, é entender qual é o significado que cada uma delas estabelece. Tá legal? Entendido? Então, já que você gostou desse vídeo, você vai clicar no aviãozinho para poder compartilhar. Você vai salvar para poder assistir depois a esta pequena aula, mas importantíssima. E faz os seus comentários, lança suas dúvidas, apresenta suas sugestões, tá bom? Um beijo, tchau, fiquem bem.